Nessa hora, o olhar dele foi tipo, é agora que eu vou pegar, parecia, né? Duas opiniões É, na hora. Pô, alguma coisa tá estranha só que aqui. foi uma coisa que a gente foi muito bem preparado na É. mentoria, porque era o nosso mentor logo percebeu. Hoje eu tô aqui com o Douglas e a Isabela. O Douglas, ele tem seus 30 e pouquinhos anos, o cara aposentou já, vê se pode. Nessa idade já, o cara está em momento de transição de carreira, aposentou da carreira anterior dele. Ele foi jogador de futebol durante muito tempo, jogou na Tailândia, lá na Ásia. E a gente vai falar sobre como que foi. Ele foi agora aprovado com visto F1 para estudar inglês por 3 meses nos Estados Unidos, junto com a Isabela, que é a esposa dele, que cuida da família, que cuida da filhinha, e eles têm uma filhinha americana. Então imagina você ir para uma entrevista de visto americano com uma filhinha que nasceu nos Estados Unidos, e eles vão falar inclusive sobre isso ter sido abordado pelo cônsul. Fica aqui que a gente vai passar por toda a trajetória deles, desde a decisão até como que foi na entrevista. Eles acabaram de sair da entrevista, a entrevista deles aconteceu há 3 horas atrás, então tá tudo super fresco na memória. Pessoal, agradeço demais a participação de vocês, de verdade. Obrigado por compartilharem. Se apresentem, contem para o pessoal de onde que surgiu essa decisão de, depois de aposentado, né, Douglas, querer estudar inglês nos Estados Unidos. Veio de quando essa decisão, cara? Meu nome é Douglas e aqui tá minha esposa. Isabela, prazer. A gente decidiu que depois que me aposentasse ia virar técnico de futebol. E para isso eu comecei a pesquisar como que era, qual que eram os métodos, o que era melhor, onde era melhor. Então eu achei um curso de treinador da UEFA, que é feito na Europa. Eu vi que era totalmente em inglês. Eu falo inglês, mas no dia a dia eu precisava melhorar. Eu entrei na escola de inglês aqui no Brasil, mas eu vi que para eu realmente chegar no nível que eu precisava para fazer o curso, eu precisava fazer uma coisa muito mais focada e intensa. Por mais que eu tenha curso de inglês intensos aqui no Brasil, mas nada comparado aos Estados Unidos, que você vai falar 99% inglês do que você está aqui no Brasil e falar português com a sua família e todo onde você fala português. Então aí eu decidi, aí falei, preciso fazer um curso de inglês nos Estados Unidos. E aí eu falei, como é que eu vou fazer? Eu pesquisei, aí a Isa, minha esposa maravilhosa, conseguiu achar vocês. E aí ela me apresentou e eu falei, pô, gostei, é bom pra gente, a gente precisa dessa ajuda, dessa assessoria. E aí, até o dia de hoje. Hoje foi o dia D. Legal. E quanto tempo que foi do início da mentoria até o dia da entrevista? Vocês têm uma ideia? Foi bem rápido, porque como esse curso de técnico é no começo do ano que vem, eu precisava agilizar as coisas. E a gente estava aqui no Brasil, né, na casa dos meus pais, a gente fica trocando de casa todo o tempo, então não estava muito legal, porque a gente sempre teve a nossa casa, então a gente precisava acelerar as coisas por causa do curso, que vai ser no começo do ano que vem, e por também nessa situação que a gente está aqui. Então, acho que foram menos de um mês que a gente conseguiu fazer. A gente fechou a parceria com a Move, acho que foi no final de agosto, assim, final de agosto, meio de agosto, mais ou menos. E hoje é começo de setembro, já, já conseguiu meu visto. Fantástico. Aprovado. E aí vai ter sempre gente que vai falar, né? Vocês não têm ideia de como que isso acontece. Tem gente que vai falar, mas ele já fala inglês. Para ele foi fácil. Ele foi jogador de futebol, para ele foi fácil. As pessoas estão sempre procurando um motivo para justificar o sucesso do outro e para justificar, às vezes, a sua trava de poder agir, né? Mas assim, pô, você acabou de falar, tava de casa em casa, um cara que tá sem vínculo, que acabou de voltar da Ásia, que tá no Brasil há pouco tempo, que não tem vínculo com o Brasil recente, Nenhum. forte. Então, assim, tem pontos fortes no perfil, tem pontos fracos no perfil, e tudo isso foi trabalhado na mentoria, né? E aí, certo, quando vocês acabaram a mentoria, como que estava a ansiedade em relação à entrevista? Porque, assim, muitas pessoas têm pavor da entrevista. E, pô, tem motivo, a entrevista ela é realmente importante, é um momento decisivo e tudo mais, mas vocês passaram por uma simulação da entrevista antes, deu uma ajudada em relação a, eu não digo nem conter ansiedade, mas trazer preparação, de vocês falarem assim, cara, beleza, eu sei o que que vai acontecer. Olha, a nossa simulação da entrevista foi terrível, Pensa. tensa. Assim, olha, eu falei, ainda bem que a gente teve isso aqui, porque se a entrevista fosse desse jeito, a gente tava negadaço. Foi assim ótimo, porque a gente viu que a gente não estava preparado. Inclusive, eu falei, gente, eu preciso falar direito com meu marido, porque não vai dar certo se for assim, porque o F1 é ele, então ele vai falar muito mais que eu. E ele é seguro, ele é uma pessoa super, né, assim, conversa bem. Só que eu sou muito mais comunicativa e eu consigo me expressar melhor.
E aí eu falei, meu Deus. E ele tava nervoso, ele ficava assim, na Na reunião, simulação. o nosso É, mentor falou: você tá com tique, você tá pegando na aliança, você tá você duro, tá duro? calma, relaxa. Respira. Depois, né? Depois na reunião, porque a reunião, vou te falar, essa Essa entrevista. simulação de É. entrevista é muito mais tensa do que na hora. Nossa entrevista real com o cônsul, no meu modo de ver, não foi tão tranquila, não foi fácil. Não vou falar que foi fácil, mas com o nosso mentor foi muito mais difícil. Mas eu acredito que por ter sido a primeira, assim, É, é a primeira experiência de entrevista. Claro, a gente já tem visto de turista, a gente já tinha, só que eu digo assim, foi a primeira entrevista que a gente estava colocando a expectativa ali. Então a gente teve ideia como seria, do que seria perguntado, né? Antes a gente já teve um roteirinho mais ou menos de quais eram as perguntas ali, mas então a gente foi um pouco mais palpável pra gente. Então foi excepcional ter isso, porque a gente teve noção de como seria. E aí, a partir disso, a gente conseguiu se preparar melhor. Ah, essa pergunta aqui, ó, meu, não pode falar isso. Essa daqui você tem que falar isso, porque a gente tem só um tempinho ali. Se a gente usa as palavras erradas, não é o que a gente quer dizer, mas ele interpreta. Legal, tem tanta gente que fala sobre isso, é muito importante, porque eu julgo que é a etapa mais importante da mentoria, porque é quando você pega a estratégia do início, é todas as decisões que foram tomadas ao longo do processo, e aí você estressa isso num cenário de entrevista, e é legal, porque tem a simulação, tem a gravação, tem aquela coisa toda, mas o objetivo é esse, é deixar o mais tenso possível, porque mesmo que a entrevista seja tensa e que tenha confronto, e no caso de vocês teve bastante questionamento, a gente vai falar sobre isso, mas que vocês estejam preparados para poder lidar com aquilo ali, né? Então, pô, você falou uma coisa fantástica, que é isso, não é só o que a gente fala, é o que o cônsul ouve. As pessoas esquecem que o cônsul é um cara que ele tá cheio de conceitos formados na cabeça dele, que ele tem vários perfis que ele já identifica imediatamente, e que a gente precisa estar sempre tentando se afastar de um perfil que vai fazer ele achar que você tem uma intenção diferente daquela que você está dizendo, e não é o caso. Então, só que não adianta não ser o caso. É preciso que o cônsul entenda que não é o caso. E aí são Entenda, duas histórias exatamente. completamente diferentes. E aí, legal, vamos voltar então pro dia da entrevista. A entrevista aconteceu hoje de manhã. Nós estamos gravando essa conversa por volta de 11 e pouquinho da manhã. E eles saíram da entrevista 8 e pouco, 9, não foi isso? 9h15 a gente saiu. Teve até surpresa depois da entrevista, a gente já vai contar. Vocês chegaram lá, São Paulo, grande pra caramba, gente pra caramba. Como que foi? Vocês chegaram lá, estavam tranquilos, estavam tensos? Eu estava um pouco ansioso, assim, eu sentia aquele gelinho na barriga o tempo todo, assim, no caminho de casa até o consulado. Aí chegamos lá, estacionamos o carro, deixamos tudo lá. O cara do estacionamento falou, não, pode levar a chave. Eu falei, não quero levar a chave, fica com a chave aí. Quero Estaciona levar pra nada. mim, não quero levar nada, não quero ter problema lá. Chegamos, andamos até o consulado, tava cheio, tinha muita gente, Muito. realmente muita Eu gente, achei assim. que por ser cedo, o nosso horário estava agendado para as 9h15. A gente chegou lá às 8. Eu falei, eu acho que não vai estar tão cheio. Cara, tava muito cheio, muito cheio. Muito cheio, e não parava de chegar gente Não depois que a gente parava. O entrou também. fluxo não diminuiu. Comparando com a minha experiência que eu tive quando eu fui fazer o visto de turismo, quase 10 anos, não tinha tanta gente. Eu lembro que não foi super tranquilo, tava vazio, não sei se era a época, não sei o que aconteceu. E aí a gente entrou, passou lá, fez tudo que a gente tinha que fazer. Primeiro você dá o passaporte, você mostra lá a sua DS-160 para a mulher no portão, Portanto, para você poder entrar na parte ali de fila. Depois você mostra de novo uma outra parte, como se fosse checkpoint, né? Tipo, se tá se tá certinho, certinho a e 10. tal. Aí depois você passa pela segurança e aí você vê aquela multidão lá dentro já, que já tem os guichês lá dos cônsuls para entrevista e um monte de gente lá. É, se puder evitar, por exemplo, ir com cinto, com muitos Isso. acessórios, porque essas coisas tem que tirar e é muito rápido para colocar, coisas no bolso, evita, se der, né? Bem na frente do, pelo menos aqui de São Paulo, tem guarda-volume, você paga acho que R$ 5 no guarda-volume, tem estacionamento, deixa dentro do carro, porque é bem complicado ter que ficar tirando tudo e colocando depois. Eu fui de cinto, porque eu não tive escolha mesmo. Acho que é importante falar. E pensem assim, né, quem está assistindo. Já é um momento tenso por si só. Você já está indo para uma entrevista de visto americano, tem tanta coisa em jogo, um projeto importante para você, seja turismo ou estudo, e aí você chega no detector de metais, você é barrado por causa de alguma coisa, começa a pedir para você tirar isso, tirar aquilo, cara. É, Você vai não, incorporando fica elementos mais de tenso. tensão. Então, quanto mais você puder eliminar essas coisas para você ficar mais livre, para poder lidar com o foco do negócio, melhor. E, pô, as pessoas às vezes menosprezam um pouco da importância de você não ter distrações, né? Do tipo, cara, não vou ter problema nenhum, eu vou chegar lá totalmente focado, vamos fazer essa entrevista. E de repente entra um imprevisto aqui, a pessoa, meu Deus, não estava preparado para isso, e aí a cabeça vai. Então, muito legal você falar isso, Isabela. Mas é legal, chegaram lá, chamaram vocês foram para aquela fila da cobrinha, né? Que você fica na frente do guichê. Ali vocês já conseguiam ouvir os outros, né? Eu ouvi poucas vezes, mas eu tentei não prestar atenção no que estava acontecendo. Eu fiquei
olhando minha esposa, eu fiquei olhando pra fora. Eu tentei não focar, porque se você falar, olha, o cara foi negado, olha, o cara foi aprovado, olha, tá aprovando muito, esse cara eu não quero. Eu não Você sabia cai nem na qual que era o meu pressão. cônsul. Tava cheio, então tinha todos os guichês estavam cheios. Do zero, tinha zero, tava toda. A gente foi no 15, tinha mais pra frente que eu não sei quantos são os guichês. E eu não prestei muita atenção, eu fiquei lá, como o meu mentor me falou, se blinda, não se deixa levar pro que tá acontecendo em fora, fatores externos. Foi uma coisa que foi bem acentuada quando a gente estava sendo mentorado. Não fica ouvindo a conversa das pessoas, foca no que você está fazendo, nada vai tirar a ideia que você tem na cabeça. Lembra o que você tem que fazer, qual é a ideia principal, então é isso que você veio defender. Se blinda, se blinda, se blinda. Então eu ficava olhando pra grama lá fora, que tava sol. Falei, gente, que dia lindo. Nossa, tem tudo pra dar certo. Sabe? Good vibes. Vocês foram com um cônsul ou uma consuleza? Um Cônsul. cônsul, e ele tava, foi assim, ó, nós saímos dessa fila da minhocona, da cobra, e aí nós fomos para uma fila menorzinha que já é do caixa, né, do guichê. A moça falou, ó, vai para 15. A moça que estava, o casal, tinha um casal que estava sendo atendido pelo cônsul na hora que nós chegamos e já tinha duas pessoas na nossa frente, ou seja, três pessoas no total, uma passando e duas na nossa frente. Esse casal que estava passando, aconteceu algum problema no computador, no sistema, eu não sei. O cônsul saía da cadeira, aí voltava. E aí chamou uma outra mulher e voltou. A gente ficou mais ou menos uns 20 minutos lá esperando. Isso foi horrível. Essa outra mulher também ficou falando, explicando alguma coisa assim, quando for assim, acontece isso, eu não sei se era problema na Instruindo. documentação do casal, eu não sei o que que é. E, Ficamos lá muito tempo, isso causou mais ansiedade, assim, mas eu isso foi tava com ruim. aquele negócio da mentoria. Se blinda, não se deixa levar por isso, esquece isso, Foco na pensa missão. no que você vai falar, pensa nas perguntas, pensa na sua estratégia. E aí, isso me ajudou muito. Então, esse casal, eles acabaram sendo reprovados. É, Eu lembro que o cara tava meio que decepcionado, assim, quando é, ele saiu do guichezinho. deu muita pena, assim, eles estavam, nossa, é muito triste ver, porque você sabe que aquilo ali eles estão, é o sonho, né, de muitas pessoas. E aí, poxa, eu não consegui. Aí chamou o próximo, aí pra chamar o próximo, acho que como tinha dado algum problema, não sei o que tinha acontecido, ele demorou um pouco pra chamar. Aí eu até perguntei pra Isabela, eu falei assim, é, ele chama ou você, quando sai uma pessoa, você já vai? Ele falou, não, é lá, Pode ele ser lá? chama. Aí tá. Porque eu nem tava olhando muito pro cônsul. Falei, olha Eu, pra eu tava focando no que eu tava fazendo, já era aquele momento de concentração, pré-jogo, entendeu? frente. Pré-jogo que você tá concentrado ali. Ah, uma coisa legal. Eu ficava falando pra ele. Você lembra daquele dia importante que teve, É, daquele jogo assim, que foi assim, tudo parecia, né, que não ia dar certo e vocês ganharam, você era o capitão. Fui remetendo coisa positiva pra ele lembrar, putz, tava difícil e aí a gente conseguiu, foi vitorioso, então dava uma confiança, sabe? Acho que foi Pô, que muito legal, não legal. sei porque eu falei. Não, isso mas daí achei fantástico é por isso isso. que eu escolhi ela como mulher, né? Minha esposa. Ah, Aí, tá vendo? Mas é isso, né, cara? É uma dupla, assim, né? É óbvio, o F1 ele vai ter um destaque maior, o F1 ele é o centro das atenções, e o F2 ele tem muito menos coisa para responder, então tem a cabeça muito mais, às vezes, centrada, enquanto o F1 tá lá, cara, vai ser tudo comigo, vai ser tudo comigo, vai ser tudo comigo. Então, pô, fantástico você falar isso, porque tem casais que é o contrário, né? Que o F2 fica cutucando ali, não fala isso, não fala isso, faz assim, faz assado. Pô, não é a hora, é uma hora de não é o parceria momento. total. Se errou, errou junto. Se acertou, acertou junto. Então, pô, muito legal que vocês tiveram essa conexão ali na. Qual foi a primeira pergunta que o Consul fez quando ele chamou vocês? A gente chegou lá no guichê e ele perguntou assim: por que que você está indo nos Estados Unidos? Em português. Aí eu falei que eu ia fazer um curso de Business English, que eu precisava desse curso, porque eu queria ser técnico de futebol, né? Ia fazer um curso na Europa e tal. E ele falou: ah, tá bom. E aí a segunda pergunta foi: Vocês são vocês casados. são casados? Aí a gente falou que sim, a gente falou a data de casamento. Aí Tem filhos. ele perguntou: vocês têm filhos? A gente falou sim, a gente tem uma filha. E aí a próxima pergunta, ele perguntou em inglês. Porque como eu ia fazer um visto de Business English, ele assumiu que eu falava inglês, né? Eu também dei na resposta. Eu falei que já falava Falaram, inglês e tal. Ele falou assim: então me explica um pouco o que você vai fazer lá nos Estados Unidos em inglês. Aí eu expliquei, falei inglês pra ele. E aí depois filho a ele certidão. pediu a certidão de casamento. A gente deu, entregou, não tem problema. Aí ele tava vendo a certidão de casamento e os nossos F1, os nossos documentos, F1 e F2, né? Acho que ele lembrou. Cara, eles são casados, eles têm uma filha, mas só vai os dois? Como assim? Aí ele perguntou: e a sua filha? Não vai? Não veio? Aí eu tive que explicar
como você falou no começo do vídeo, a gente tem uma filha americana, né? E aí o conselho viu que vocês não tinham o I-20 da filhinha de vocês, né? E aí ele já sentiu o cheiro de alguma coisa ali e ele quis ir a fundo. O que que aconteceu? Ele tava com os documentos na mão, ele viu, pô, mas só tem dois aqui. Aí ele falou, e a filha de vocês, não vai? Aí a gente falou, não, nossa filha não precisa de documento porque ela já é americana. A gente explicou o porquê que aconteceu, como foi todo o processo, o que aconteceu, por que que a nossa filha nasceu lá. E Nessa hora, o olhar dele foi tipo, é, é agora que eu vou pegar, ele parecia, botou né? as anteninhas É. nessa hora. Ele falou, alguma coisa tá estranha Só que aqui. foi uma coisa que a gente foi muito bem preparado na É, mentoria, porque era o nosso mentor logo percebeu, isso é um ponto de atenção, porque muita gente de tem muita a atenção. ideia falsa de, isso é bom, né, nosso filho é americano, mas dependendo do que você, qual vai ser a narrativa ali, Seu o objetivo seu também. objetivo pode ser um ponto prejudicial, né? Você tem algum vínculo com os Estados Unidos, então você já tinha essa pretensão, então, né, pode ser construído alguma coisa, uma suposição na cabeça do cônsul. Então, foi importante o nosso mentor ter frisado nisso. A gente estudou muito, a gente, não, como que é, enfim, estudamos bastante para poder ter essa resposta na ponta da língua. Então, foi uma coisa que ele falou, já estou preparado. E aí teve outra coisa que ele também já pegou de surpresa, que nisso nem na mentoria apareceu. Que foi assim, eles falaram pra gente, se preparem pra tudo. É, Então, ele perguntou, mas e aí, como é que vocês fizeram pra cá com os custos de ter parto lá? Porque lá é caro. Aí a gente explicou como que foi todo o processo do parto, como é que foi tudo que a gente fez. Então, você que está assistindo, para vocês verem, né? Eles tinham uma filha americana. Para o cônsul, isso já é um alerta. Será que eles estavam querendo criar um vínculo com os Estados Unidos desde lá de trás? Então, isso tudo tem que ser muito bem explicado. Percebam que, assim, o visto de estudante ele é uma soma de pequenas boas decisões. É como se fosse uma mistura de jogo de xadrez com quebra-cabeça. Você precisa estar preparado para absolutamente tudo. Eles estavam preparados para responder a isso, e ainda assim veio uma pergunta que fugiu um pouco da expectativa. E isso também é falado muito na mentoria, né? Sobre você estar ciente de que qualquer coisa que é dita ali pode ser desmembrada em outras coisas. Então você tem que estar muito atento, fazer exercício de simulação. Bom, se eu falar isso daqui, o que que pode vir? Se eu falar isso daqui, o que que pode vir? Como que eu me preparo para caso venha uma pergunta que eu não espere, para que isso não estrague toda a entrevista? Então, muito legal que isso tenha acontecido e que, bom, tenha dado certo, porque a parte mais importante é que vocês tinham a verdade do lado de vocês. E as pessoas às vezes acham que a melhor forma é tentar dar um jeitinho, de tentar encaixar uma informação. Cara, não. Encara a verdade de frente, fala o que aconteceu de verdade. O americano ele valoriza isso, ele valoriza a verdade, ele valoriza a sinceridade. Então, mesmo em cenários de dificuldade, às vezes, principalmente nos cenários de dificuldade, eles dão muito valor a quem encara a verdade de frente. E, bom, vocês fizeram isso, deu super certo. Ele se sentiu satisfeito com a resposta e aí ele passou para a Isabela, né? Como que continua? uma coisa que foi muito importante, Cris, falar é que ele ficou olhando para mim quando eu estava respondendo para mim e para o Douglas. Todo momento ele olhava assim para ver se tinha verdade no nosso olhar, se a gente estava sendo sincero. Então, eu acho que é muito importante frisar. A verdade, ela precisa ser dita e tem formas dela ser dita. Então, tem um jeito que fique mais claro, né? Por isso que foi tão importante a mentoria, porque vocês vêm com a cabeça de cônsul. Como ele vê as coisas. Então, para a gente ter essa visão, porque a gente contar aqui, ele sabe da minha vida, eu sei da dele, né? Algumas pessoas sabem. Então, a pessoa já tem uma opinião formada sobre a gente. Agora, o cônsul nunca viu a gente. Então, foi muito importante, eu acredito, a mentoria por conta disso, sabe? Por a gente conseguir entender a cabeça do cônsul e explicar de uma forma que ele entenda a verdade, né? Aí ele perguntou para mim: e você trabalha? Eu falei: não, não trabalho, eu só cuido da minha família, da minha filha de pequena. Aí a outra pergunta que ele fez para mim foi: você fala inglês? Aí eu falei: olha, eu falo, não tão bem quanto ele, mas eu falo. Inclusive foi por conta do parto, né? Lá nos Estados Unidos que eu comecei a praticar mais meu inglês. O Consul não foi aquele cara que ficou não, te Não, ignorando e só olhando na tela. Ele, toda vez que a gente ia responder, ele olhava direto pra mim ou pra ela, no caso. e ele tinha uma cara de bravo, só Aí pra ficar claro, assim, sabe? Expressivo, assim, não era uma pessoa. Então, essa foi a última pergunta? Daí, o que que aconteceu? Ficou digitando, ele saiu, voltou, como que foi? ele digitou assim, e eu tava olhando as fichas, né? Que ele dá uma ficha branca pra quem é É. aprovado e uma ficha vermelha e devolve o passaporte pra quem é reprovado. Teve a última pergunta que ele falou: você vai ficar por lá por 3 meses lá? Ah, é verdade. Ele falou, você vai ficar por 3 meses Essa lá? foi. Aí eu falei, sim, que é o tempo do programa de Business English. E aí ele começou a digitou lá, não sei o quê. Aí eu só fiquei olhando as fichinhas brancas e rosinhas ali na minha frente. Aí ele falou, ok, seu visto tá aprovado.
Aí a gente já, Nossa. ele já deu o papelzinho, a gente já Nossa, pegou os negócios e já saímos. a gente saiu Aí quase que correndo. a gente falou muito obrigado, bom É, bom trabalho, trabalho, bom tchau, dia tchau. e saímos. Você quase Porque cumprimenta a vai que ele mãe, muda, não. aí a gente ficou pensando, mas vai que ele muda de ideia, né? Então Você fica tão Deixa eu feliz, você fala, sumir. obrigado, bom trabalho, vai com Deus, fica com Deus, tchau, dá um beijo Deus na sua mãe pra abençoe. mim. aí a gente pegou e Aí, saiu. A gente andou ali pelo corredor que passa na frente de todo mundo, deu a curvinha, a gente já se abraçou e deu um beijo, aí eu tropecei, foi uma coisa. é muita coisa em jogo, né, gente? É um projeto importantíssimo, né, cara? Eu entendo demais isso. As pessoas, pô, imagina quem tá em casa aí. Você fica vendo ali, né, quem foi aprovado, quem foi negado, aquele negócio lá de fora, você já vê a pessoa, fez famílias saindo sorrindo, famílias saindo de cara fechada, tanta emoção envolvida, pô, quando aprova é uma conquista muito, muito importante. Pô, que legal, gente, parabéns de verdade. E aí vocês foram gravar um vídeo, né? Tentaram fazer uma pegadinha, olha só, cara. O mentor tava lá, mandou o vídeo pra mim, eu fiquei olhando. Os caras tentaram fazer uma pegadinha como se a gente tivesse sido aprovados. Pô, isso daí não se Mas, faz, tá no mas não tempo. deu certo, né? Não deu certo, não deu Porque a certo. É gente porque tava tava muito difícil de eufórica. esconder a felicidade. Aí voltando embora, Ah, acho que até o carro sentiu a pressão e ele quebrou. A gente tava saindo ali ainda dentro da embaixada, tinha um casal mais Ah, velho, de uns verdade. de uns senhores assim, né? Uma senhora e um senhor. A senhora estava muito decepcionada assim, ela estava brava, brigando com o marido, falando: "Não, me dá que horas são, não sei o quê", e É, perguntando pro segurança, e falou: "Vamos lá, vamos pegar o carro, vamos pegar o telefone logo", fala do e palavrão. falando palavrão e muito bravo assim. Gastamos não sei o que lá, tiramos, ele nem pediu, não sei o que, e falando um monte de coisa assim. Aí a gente falou, tá vendo? Tem que ter a parceria, né? Porque não É. adianta, foi os dois, Foi não os foi, dois, não, é. não é Culpa não culpa é de de um ou de ninguém. outro. Às vezes tivesse tido a mentoria, talvez teria passado. Foi até uma coisa que eu falei pra ele antes de dormir ontem. Eu falei assim: olha só, independente do que acontecer, você tá preparado, eu tô preparada e agora a gente depende do cônsul. A gente vai fazer o nosso melhor. Você já fez seu melhor até aqui, eu já fiz o meu melhor até aqui. Agora não depende mais da gente. Então fica tranquilo, porque o que for a gente tá junto. Acabou, acabou. Não é assim? Pronto. Para quem pô, está que legal, assistindo cara. e for ser F2, faça isso. Passe confiança Ah, para o seu F1, porque é muito Aprenda com importante. a Isabela. Ela me passou muita confiança, isso daí me deixou muito mais, me ergueu, me inflou, me falou, não, eu vou conseguir, me dá confiança. Tanto que eu tiro por exemplo, nos jogos, quando eu ia jogar em casa, ela tava lá assistindo, minha filha tava lá assistindo, eu queria, lógico que todos os jogos eu queria dar muito o meu melhor, mas quando tem lá a sua Diferente. família, sua esposa vindo, é diferente. você tem um incentivo a mais, é por Yes. isso que é tão importante jogo em casa, entendeu? Absolutamente. Nossa, gente, que isso? Esse depoimento ele é muito importante, porque a gente vê tantas pessoas passando por isso. Esse casal, por exemplo, esse pessoal que estava lá brigando lá fora, vocês podem ter certeza que no dia anterior eles não estavam em harmonia. Aquilo ali era só um reflexo de provavelmente a tensão que eles já estavam vivendo na preparação, e aí acumula um monte de coisa, né? Às vezes eles não estavam preparados, não sabiam o que iam esperar. Às vezes o relacionamento, enfim, estava passando por problema, mas pô, imagina o grau, já tem tanta coisa tensa acontecendo, e aí a família ainda está em desarmonia, não faz sentido nenhum, isso atrapalha absolutamente tudo. Mas nem é só não estar em desarmonia, o estar unido é muito diferente disso também, né? Porque tem a família que vai estar neutra ali, vamos lá fazer o que a gente tem que fazer. Mas quando tem esse apoio, para quem tá na linha de frente, faz uma diferença danada. Pô, ela tá comigo, né? Cara, a gente tá junto. É isso. É um time. Que legal. Eu fico muito feliz de ver isso, de verdade. E que isso ajude mais pessoas a incorporarem isso, né? A vida é isso, a vida em família é isso, né? Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde, não adianta apontar o dedo pro outro, não faz diferença absolutamente nenhum. Então comemora junto, sofre junto e conquistas vêm juntos também. Parabéns, gente, de verdade. Parabéns por essa lição. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que foi, tipo, todas as mil É, maravilhas. É lógico que a não. gente Teve teve cobrança, cobrança, ela cobrando, ó, teve você precisa melhorar desentendimento. isso, você É, precisa fazer isso. Mas, lógico, eu tenho que entender, porque eu preciso me performar meu melhor lá na frente. E ela me cobrava, tudo bem, eu me entendia, eu ficava estressado, lógico. eu também, eu também. Mas Mas isso são momentos, é né? Não, momento, não, faz parte, a gente está passando por um processo. Tem que enfrentar as adversidades. Sim, total. E isso, quando a gente fala em união, isso faz parte, porque quando os dois têm o mesmo propósito, é isso. Ó, para a gente poder chegar lá, a gente precisa fazer isso. Ó, isso daqui você não fez, mas tem como ser construtivo e tem como ser destrutivo. Né? Então, uma coisa é quando tá um puxando o outro para cima, a outra coisa é quando tá um tentando empurrar o outro para baixo para poder mostrar que tá melhor. Então, tem níveis de cobrança diferentes. Então, muito legal isso de verdade. E na hora do vamos ver não adianta mais, né? O que aconteceu, aconteceu. Agora é hora de dar o melhor, de se unir
e de ir para frente. Muito legal mesmo. Antes de qualquer coisa, Cristian, a gente precisa falar para você que a gente está muito grato, mas assim, É, seremos eternamente gratos. Esse vídeo foi por livre e espontânea vontade, porque foi tão assim, eu não sei nem explicar. O trabalho da Move foi essencial pra gente. Não é que foi uma coisa que somou. Eu no início, eu até falei assim, acho que a gente não precisa. É um gasto assim que talvez seja um pouco desnecessário. Mas eu falei, poxa, a gente já vai gastar com um monte de coisa, vamos investir para tentar fazer dar certo mesmo, né? Já vamos com tudo, vamos fazer dar certo, porque eu não quero. Putz, pode acontecer, mas a probabilidade abaixa muito quando você tem uma empresa tão séria do seu lado. Então eu falei, não, eu já conheci o Oliver, não conhecia ainda, né, a Move como um todo, mas eu fui confiando nele, que foi por onde eu conheci a Move. E aí eu conheci o enredo da Move, eu falei, gente, o que é isso? Isso não existe em outro lugar. Eu nunca vi. Até brinquei com o Cristiano, eu falei, se você quiser me contratar, aí o pessoal da Move, você pode... Porque eu me identifiquei, eles abraçam o sonho. Não é uma coisa assim superficial que quer pegar seu dinheiro e faz aqui de qualquer jeito. Eles abraçam o sonho da família e faz aquilo dar certo. Então, eu fiquei assim muito grata, muito feliz. Eu e o meu marido, a gente, nossa, cara, eles são muito bons, assim, esclarecidos. Faz assim, dá dá suporte. suporte, não é uma coisa, sabe? Ó, foi incrível. Incrível. Pô, obrigado, de verdade. Obrigado por falar isso. É engraçado. Quando vocês mandaram o vídeo hoje de manhã, isso foi compartilhado lá no grupo, né? Olha só, mais um aprovado e tal. E o Oliver, ele viu, na hora ele falou, não são eles que me seguem há um tempo? Ele reconheceu também. Então, assim, a gente se importa, né? Isso é muito importante. Então, a gente prega muito isso internamente na Move. É entender que aquilo ali não é só um visto que está sendo tirado. Não é como se você estivesse comprando um tênis, comprando, sei lá, uma mesa para sua casa. É um sonho envolvido, né? Um projeto que pode mudar vidas e a gente nunca sabe a importância que aquilo tem para a família. Então, é encarar como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque para aquela família é. Então, você tem que ter muita empatia, você tem que se colocar muito no lugar do outro, entender. É extremamente complexo, mas para a gente, isso que você falou agora, Isabela, tem uma importância que você não tem ideia. Todo mundo do time quer assistir isso, você pode ter certeza que vai se emocionar, porque é para isso que a gente faz, né? Não é só um visto, é um sonho que é uma porta que se abre de um sonho que no futuro vai se realizar. Tem muita coisa grandiosa para vocês. Eu fico muito feliz que vocês tenham sido aprovados. Obrigado demais por compartilhar. Eu espero que as pessoas que estão assistindo entendam que, pô, vocês resolveram abrir a vida de vocês. O objetivo é ajudar os outros. Então, que eles sejam gratos e possam agradecer aqui embaixo também a vocês. E agora, como que está a expectativa? Vocês têm quanto tempo agora até a viagem? Foi, como a gente disse no começo, foi bem corrido porque minhas aulas começam dia 25 de setembro e hoje é dia 12 de setembro. Então, A eu gente tenho, tem uma eu semana, tenho 15 dias praticamente. aí praticamente para programar tudo. Eu não tinha comprado, não, a gente não comprou passagem ainda. Lógico que a gente já viu, pesquisou preço, o lugar para ficar e tal. Mas agora a gente vai ter que correr para agilizar esses processos, as burocracias normais de viagem. Coisa pouca, que isso Coisa aí é pouca, ficha. da entrevista é de boa. E E, começar. e Esse começar. é o que eu falei pra ele. Esse é o primeiro dia do nosso futuro. Então, né? Todo dia mas hoje foi um grande passo. A partir de agora é vida nova, muitas expectativas, futuro lindo nos aguarda. É isso daí. Aí agora eu vou para os Estados Unidos fazer o curso, né, aprimorar, pegar o máximo, emergir mesmo lá no dentro, ficar focar o máximo que eu puder para eu poder começar minha nova carreira, né, que é técnico de futebol. E é para as pessoas entenderem, né? O visto ele é o primeiro passo e ele é o meio só, né? Não é o fim, não é conseguir o visto acabou. Você vai usufruir dos benefícios daquilo ali, você vai aplicar aquilo ali para o resto da vida. Que legal, gente. Parabéns de verdade. Então é isso, pessoal. Me chamo Cristiano, eu sou um dos fundadores da Move, junto com o Oliver, que eles citaram, que foi por onde eles conheceram a empresa. Muito legal tudo isso. Se você gostou, se inscreve no canal. A gente faz vídeos de entrevistas com clientes nossos que foram aprovados, contam diferentes realidades, diferentes perfis. Isso ajuda demais vocês entenderem exatamente o que vocês vão passar. A gente faz muito vídeo também sobre dica de visto, realidade, o que está acontecendo exatamente agora em relação ao visto americano. Então, se tiver uma novidade, a gente vai postar aqui. Então, se inscreve no canal para acompanhar tudo que a gente tem para trazer. Toda semana tem vídeo, todo sábado de manhã a Move posta um vídeo novo. Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Obrigado por terem compartilhado e por todo esse depoimento que vocês deram. Vocês não sabem como que é importante para a gente ouvir isso. E é isso. Algumas últimas palavras? Só agradecer mesmo toda a mentoria de vocês, o suporte, o trabalho, o profissionalismo, porque
Eu tô vendo que pode ser, eu não sei as outras, mas o profissionais de vocês é impressionante. Impressionante. Suporte, você manda mensagem, é rápido a resposta, é rápido a solução e o treinamento, não tenho o que falar, foi a melhor coisa que a gente Exato. fez. Ela falou na parte da entrevista que valeria a pena esse investimento da mentoria, só que depois, se a gente fosse negado, ia ter que pagar outras coisas que ia ser mais caro que a mentoria. Então, valeu Com, muito a pena. com maior risco de não, inclusive, né? Então, vale com certeza, valeu, tudo valeu a pena. E a gente faz parte da família Move. Aí, aí eu gostei, aí eu gostei. Então é Ai, isso, pessoal. obrigada, viu, por tudo. Imagina, foi muito bom ter vocês com a gente. Ficamos muito, muito, muito felizes que tenha dado certo. E para você que está assistindo, aqui na tela vai aparecer um outro vídeo onde a gente conta tudo sobre o visto de estudante. É o vídeo mais completo da internet. Lá vai aparecer o passo a passo, desde as primeiras decisões que vocês têm que tomar até a entrevista, várias perguntas possíveis que são feitas. Então assiste esse vídeo que ele vai ajudar demais a entender como que o visto de estudante funciona. Então é isso, um abraço e até mais.